Eu quero destacar, nós vivemos, eu vou abrir um parênteses aqui, nós vivemos numa época em que se fala muito de feminismo, essas coisas todas aí. E o feminismo, ele tem um discurso que é antigo e que é mentiroso. É um discurso velho e mentiroso. Eu vou ler um trechinho aqui de algo que eu pesquisei nesses dias, nesta semana, para que os irmãos entendam um pouco da realidade presente, da mentalidade presente, no que diz respeito à visão que o mundo tem da mulher, hoje em dia, que vai absolutamente contra esse conceito de uma distinção funcional, de tê-la como uma auxiliadora, achando que isso é uma desonra, isso implica diminuição dela. Vou passar para vocês aqui. O feminismo tenta incutir na cabeça das mulheres que elas pertencem a uma classe oprimida. Não é isso? As mulheres pertencem a uma classe oprimida. Eu vou toda semana, eu ia quase toda semana na USP. E lá existem vários grupos que se revoltam contra os opressores. Eu sou um grande opressor na visão dos alunos da USP. E existem lá grupos que são grupos feministas, sempre com palavras de ordem e gritos de rebelião e pichações e cartazes, e ali se manifestando, dizendo que as mulheres são membros de uma classe oprimida. Quando o feminismo apareceu nos Estados Unidos, sua proponente foi Betty Friedan, deve ser assim que se pronuncia o nome dela, Betty Friedan. Ela morreu em 2006. Ela dizia que as mulheres americanas eram vítimas oprimidas de um patriarcado injusto que as tornava infelizes, frustradas e tristes. Seu livro de Betty Friedan, A Mística Feminina, foi escrito em 1963, A Mística Feminina, tem em português. Saiu no Brasil em 1973 esse livro. Dizia que a mulher educada para ser esposa e mãe acaba desenvolvendo distúrbios psicológicos terríveis, que vão desde a depressão até o consumismo, pois esse modo de vida tolhe sua independência. Então, a solução para a mulher não ficar deprimida e não ter problemas psíquicos terríveis, e não cair, por exemplo, no problema do consumismo e outros problemas aí emocionais, a solução para ela é ser independente. Um dos capítulos do seu livro, o capítulo 12 do livro dela, se chama O Lar de um Campo de Concentração Confortável, em que a dedicação da mulher ao lar, mesmo sendo uma dedicação que a oprime, é defendida pelo sistema dominante porque estimula a economia, aumentando o consumo. Então ela faz uma leitura econômica do papel da mulher como dona de casa e mãe. Ela fala que a mulher se sente deprimida porque ela não vive mais para si, ela vive para os outros. Então, muito deprimida, triste, ela se envolve mais nas suas funções domésticas e aí ela gasta mais. Aí a economia, então, caminha. Loucuras. Bom, enfim. O que é curioso é que a mulher ocidental, na metade do século XX, até agora, faz parte da classe mais privilegiada da história humana. Eu vou falar de novo o que eu falei. A mulher ocidental, da metade do século XX para cá, faz parte da classe mais privilegiada da história humana. Nunca a história viu uma classe mais protegida e privilegiada do que a mulher ocidental no século passado e no atual. Dizer que as donas de casa são oprimidas, injustiçadas, escravizadas, é simplesmente uma grande mentira.
É claro que há casos de agressão doméstica, coisas piores, mas não era disso que Beth Freeman falava. Ela se referia à dona de casa comum, a mãe cercada de filhos que vivia normalmente com seu marido. Era essa mulher que Beth Freeman dizia ser oprimida e injustiçada. Mais tarde, na década de 90, descobriu-se que ela era, na verdade, uma militante comunista, grande defensora de Stalin, comprometida com a destruição da família, defendendo inclusive o aborto. Ela nunca foi movida pelo interesse no bem da mulher, mas sim no desmantelamento do lar, a fim de que o Estado ateu se fortalecesse e dominasse as pessoas com mais facilidade. As feministas, no entanto, continuam dizendo hoje as mesmas mentiras de Beth Freeman. Muitas mulheres ainda creem nessas bobagens e o feminismo as repete sem parar. Mulheres crentes creem nisso e adotam modos de vida revolucionários em prejuízo dos seus lares. Acreditam nisso. Eu tenho que ser independente. Esse discurso da Beth Freeman de 1960 tem sido abraçado por um vasto número de mulheres. Elas olham para o seu lar e dizem: isso aqui é um lugar de opressão. Eu tenho que me libertar. E elas então olham para os seus filhos como opressores. E olham para os seus maridos como opressores também. E elas pensam: eu sou jovem, sou bonita, tenho muitas coisas pela frente, eu tenho que me libertar desse campo de concentração. Então elas se libertam. E caem na balada. Você vê mulheres com 25, 30 anos fazendo amizade com mocinhas de 14, indo para a balada. Você olha o WhatsApp delas, está lá, amiguinha. E aí, vai hoje na balada? Participando disso, mães de família participando disso. Porque acreditam nesse discurso feminista de que a vida de uma esposa e mãe é uma vida de alguém que vive em opressão. O fato, na sequência aqui, o fato é que a adoção dessas ideias acabou tendo um efeito contrário. A mulher que tinha proteção, conforto, amparo, provisão e respeito, acabou perdendo tudo isso. Antes elas viviam cuidando de suas casas e de seus filhos, sabendo que seus maridos cuidariam de tudo mais. No entanto, o feminismo disse que elas eram oprimidas, que precisavam de libertação. O resultado dessa libertação está aí. Elas agora passam o dia inteiro fora de casa, sendo pressionadas e assediadas por patrões desumanos, gastam horas em ônibus e metrôs lotados, deixam seus filhos em creches, crescendo longe de sua influência e desfrutando de igualdade, entre aspas. São tratadas pelos homens como se fossem homens também, sendo obrigadas a ouvir obscenidades e jamais provando a cortesia masculina, que agora, os homens, nessa conversa de igualdade, os homens se tornaram incapazes de sequer lhe ceder o lugar para sentar no metrô. São iguais. Para que eu vou dar o meu lugar no metrô para aquela senhora? Sabemos que a mulher trabalhar não é errado. Claro que não. Não é errado a mulher trabalhar, a mulher estudar. Nada disso é errado. E as irmãs devem fazer isso. Mas a ideia de que ser dona de casa e mãe a torna inferior, ou deprimida, ou emocionalmente doente, muitas vezes está por trás da ação da mulher que começa a trabalhar. E isso é fruto da visão feminista, mundana e ateísta de Beth Freeman. Algo que os crentes devem rejeitar com todo vigor, pois a Bíblia exalta a figura da mulher que é mãe e dona de casa, atribuindo a ela um papel central na vida de outras pessoas. Vocês devem ler em casa Tito 2, 3 a 5, que mostra a importância da mulher como esposa e como mãe, em Tito 2, de 3 a 5. Eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso, irmãos, porque há moças aqui, há jovens senhoras aqui, que podem cair nessa velha mentira. É uma mentira que já tem mais de 50 anos e que tem sido repetida e repetida e repetida. Se você, mulher, quiser ser feliz, você deve fugir das funções domésticas e das funções de mãe. Fuja disso. Porque a liberdade e a realização
estão na raiz da sua saúde emocional e da sua felicidade. A independência em todos os aspectos está na raiz da sua real felicidade e da sua saúde emocional. E isso é uma imensa lorota. Os homens têm independência profissional, e tinham na época. No entanto, nós vemos frustração no coração de todos, de homens e de mulheres. O que supre, o que cura a frustração, a infelicidade, a tristeza na vida, a angústia no viver, não é a independência do lar. Como essa escritora sugere, especialmente no capítulo 12 do seu livro, ela realça isso. A mulher tem que se libertar para ter essa saúde emocional, tem que ser independente para ter essa saúde emocional, se realizar. O que traz realização não são essas coisas. Os homens sempre tiveram isso. E há suicídio mais entre os homens do que entre as mulheres. A frustração, a depressão, a tristeza entre os homens, assim como entre as mulheres. Não são essas coisas que produzem satisfação no coração. O Senhor Jesus Cristo disse, ensinou o que traz satisfação ao coração. Ele disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Venha a mim e beba. Se alguém crer em mim, ele disse, rios de água viva fluirão do seu interior. Rios de água viva. Eu sou o pão da vida. Quem crê em mim nunca terá fome. Aquele que vem a mim nunca terá sede. Eu vou matar a sede da sua alma. O Senhor é o pão da vida. Não é uma mudança, não é revolução na mentalidade da mulher que vai fazer com que ela se sinta satisfeita, feliz e realizada. Não. Nós vemos a realidade. 50 anos se passaram desde que esse livro foi escrito. 50 anos se passaram desde que esse livro foi escrito. E o que nós vemos? Nós vemos os consultórios dos psicólogos e dos psiquiatras cheios de mulheres envolvidas nesse modelo de vida, buscando realização, buscando felicidade e se sentindo frustradas, tristes e amarguradas, descobrindo que a solução que esse livro apontava é mentirosa. Ninguém mata a sede com a água que esse livro, a mística feminina, ofereceu às mulheres daquele tempo e ainda as feministas oferecem hoje em dia.